cidade, mas a Bíblia diz que quando José compartilha o sonho, eles passam a odiá-lo ainda mais. José não sabia, mas Deus já tinha preparado um palácio. É por isso, irmão, olha para mim. É por isso que você não pode abortar a tua história, abrir mão da tua vida, se dobrar a qualquer espírito ou pensamento de morte. Porque se José pegasse o pior dia da vida dele e emoldurasse, quando ele estivesse vivendo o cumprimento da promessa, ele ia lembrar que aquele dia, um dia, pareceu ser o final da história. Mas passou. Pega isso aqui. Se olharmos para um crucifixo e vemos a imagem de Jesus nele, a gente pode correr o risco de achar que de alguma forma ele parou naquele momento da história. Mas uma cruz vazia nos lembra que não é mais nesse lugar que Cristo está. Quando mulheres vão perfumar o corpo morto de Jesus, elas se deparam com anjos e com aquele lugar vazio, e a pergunta que eles fazem é: por que procuram entre os mortos aquele que vive? Se a foto que alguém te mostrasse fosse a foto de Paulo naufragando, você diria: terminou mal. Paulo, depois de uma picada da serpente, terminou mal. Paulo preso, terminou mal. Mas e na eternidade, quando nós formos conhecer de fato? Imagina a estatura, a autoridade, o lugar que Paulo está estabelecido na eternidade. Por isso que ele fala: sofrimentos leves e momentâneos estão gerando em nós uma glória eterna que pesa mais do que todas essas coisas. Se eu fosse pegar uma fotografia de 8 meses atrás, ou talvez em 2017, quando eu estava com endocardite bacteriana aguda, ou talvez no ano em que a Cessi nasceu e a Kezinha teve bipolaridade gestacional, aquela foto me diria: você não está bem. Lembra de algum momento que você olhou e você imaginou: cara, eu acho que esse pode ser o final da história? Lembra desse dia? Ele passou. E se você está vivendo esse dia, eu vim aqui como homem de Deus falar: vai passar. Porque a morte fez parte da história de Jesus, mas não foi o final da história. Pega isso aqui. O poço fez parte da história de José, mas não foi o final da história. Uma cova cheia de leões fez parte da história de Daniel, mas não foi o final da história. Um barco naufragado foi parte da história de Paulo, mas não foi o final da história. A cruz do Calvário fez parte da história da igreja, mas não foi o final da história. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? A morte foi vencida pela vida. Cristo ressuscitou. Alguém pode celebrar a ressurreição aqui nessa noite? Vamos, alguém aqui nessa noite? Aleluia! Aleluia! José foi rejeitado, foi vendido, foi acusado injustamente. José foi preso. Irmão, olha para mim. Cada capítulo da história de José parecia contradizer a promessa. É como se alguém dissesse: a seleção brasileira vai ser campeã do mundo. Aí você olha, o craque não está bem. Aí você olha, o técnico mudou antes da viagem para a Copa do Mundo. Aí você olha, 4 jogadores contundidos. Imagina o que você está dizendo, irmão. Está tudo contradizendo, não tem como. É como se você pegasse um jovem cansado, de uma origem humilde, e você dissesse: esse homem será um homem de governo sobre a nação. E aí ele começa a tentar e as portas se fecham, pessoas perseguem, e aí ele é preso, o nome é sujo, a reputação está em jogo. Irmão, tem coisas que Deus faz de uma forma que parece que Deus está justamente nos levando para a direção contrária. Como Paulo será quem Deus disse que ele seria, se agora ele está preso? Como Jesus é quem ele dizia ser, se agora ele está crucificado? Como José será um homem de governo, se agora ele está num poço? Mas Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: quanto pior, melhor para Deus fazer. Deus não precisa de um tempo favorável, você só precisa do favor de Deus. Vamos, alguém aqui nessa noite? Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar.